Olá, amigos da TV Tribuna. Nós recebemos no nosso estúdio o presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Giancarlo Fernandes. Ele fala conosco sobre a situação do Hospital Valfredo Gurgel. Olá, doutor Jean, tudo bom? Tudo bem, Margarida. Nós começamos perguntando ao senhor o seguinte, corriqueiramente a superlotação, causada pela ambulancioterapia é colocada como um dos problemas mais graves do Valfredo Gurgel, que agrava os problemas do hospital. O senhor acha que existe uma medida de gestão e de governo que possa resolver esse problema ou pelo menos amenizá-lo? Sim. Existem algumas medidas, como por exemplo você equipar a rede do interior, colocar médicos no interior, colocar equipamentos, porque a ambulancioterapia ela é uma consequência justamente da falta de médicos, da falta de estrutura hospitalar. E a segunda coisa, Margarete, seria que o município que atendesse o paciente ficasse com o valor da IH, da autorização de internação hospitalar, ficasse com esse dinheiro. Porque o que ocorre? Os municípios recebem dinheiro para tratar da saúde de sua população, não investe em saúde, investe em ambulâncias e manda o paciente para outro município, e esse município que recebe atende o paciente sem receber por esse paciente, porque esse paciente mora numa outra localidade. Então, se o município que atendesse ficasse com o dinheiro referente a esse atendimento, eu acho que a partir daí as coisas começariam também a mudar. O senhor acredita que hoje, o senhor diria que tanto o governo e o corpo funcional do Valfredo, eles têm cada um seu papel, O senhor acredita que esse papel está sendo cumprido adequadamente pelo governo e pelo corpo funcional do hospital? Olha, eu acho que pelo governo não. Por quê? Porque o Valfredo Gurgel falta insumos básicos para que o médico possa fazer um bom trabalho, porque o Valfredo Gurgel não dá condições adequadas para um médico fazer uma cirurgia, por exemplo. É comum lá o paciente sair de uma neurocirurgia e não ter vaga de UTI. E o Estado tem que tratar dessas coisas básicas para que possa dar condições de trabalho aos médicos. Eu acho que os médicos sim fazem a sua parte. Essa questão do ponto que o governo quer colocar, que os médicos não querem bater o ponto, eu acho que isso é uma falácia, porque quem trabalha não pode ter medo de bater o ponto. Então o ponto, eu repito sempre, ele é uma coisa legal e legítima. Então eu acho que o governo precisa chegar mais junto dos médicos para fazer aquilo funcionar como deveria realmente funcionar. Qual é a principal falha que o senhor vê do governo na condução do Hospital Valfredo Gurgel para que ele tenha um bom funcionamento? E qual é a principal falha do corpo funcional, se é que existe? Não, eu acho que a principal falha do governo é não colocar a estrutura básica para o atendimento, para o trabalho dos médicos. E o corpo clínico lá ele é submetido a um grau de estresse muito grande, então consequentemente adoece mais, e eu acho que deveria diluir mais isso aí, colocando mais médicos em determinados setores prioritários. Eu não diria que em todos os setores, mas em determinados setores prioritariamente. O senhor diria que o corpo funcional, o senhor identifica falhas na atuação dos profissionais do Valfredo, e a que isso se deve, Olha, é óbvio que deve ocorrer falhas no trabalho profissional dos médicos, porque como em toda categoria, nós também temos maus médicos e deve ter realmente isso no Valfredo. Mas cabe ao diretor identificar esses médicos que realmente não estão cumprindo com o seu ofício e abrir uma sindicância, enviar para a comissão de ética do hospital e, se for o caso, puni-lo administrativamente. Por exemplo, o médico que falta ao plantão. Isso é uma falta muito grave. Então, o colega que falta ao plantão, ele tem que ser punido administrativamente, responder uma sindicância administrativa e ir para a comissão de ética daquela instituição. Se você não punir o mau profissional, então esse problema vai se perpetuar. Então, cabe à direção identificar e punir administrativamente e enviar também para a comissão de ética. Hoje, vamos falar sobre desabastecimento, Por que faltam tantos itens, na farmácia, por exemplo, do Valfredo Gurgel? Hoje gira em torno de 50% o abastecimento, entre 43% a 50%. Esse percentual não é muito alto, doutor Jean?
Muito alta. Conversando com os servidores, as pessoas que trabalham na farmácia, eles falam que isso é porque nós não entendemos muito bem essas nuances administrativas, mas eles falam que isso é porque os fornecedores, eles não recebem, e como eles não recebem ou estão com pagamentos atrasados, eles não querem voltar a vender para o Estado antes de receber o que o Estado já os deve. Então, eles preferem não vender. Então, isso causa um atraso no fornecimento de medicamentos para o hospital. Então, é importante que o governo regularize os pagamentos aos fornecedores para que possa ter crédito junto a esses. Porque é muito comum um fornecedor vender ao Estado e só receber alguns meses depois. Então, ele fica com medo de não receber o seu crédito e com isso ele não vende mais, não fornece mais para aquele cliente, no caso o Estado. Isso tem criado muitos problemas para o hospital, né? Teve a falta de material durante uma cirurgia que o senhor estava fazendo e recentemente, acho que ontem, estava faltando novamente coisas básicas, né, no hospital? Isso. Ontem, por exemplo, estava faltando soro fisiológico. Então, o que pode ser mais básico em saúde do que um simples soro fisiológico? Então, é importante atentar para isso e eu acho que o problema seria resolvido se fosse dada ao diretor autonomia financeira, ou seja, ele tivesse dinheiro para fazer as compras do hospital. Mas o que ocorre? O hospital não tem autonomia financeira, tudo depende da CESAP, da Secretaria de Saúde Pública, que por sua vez depende da Secretaria de Planejamento. Então, esse caminho burocrático faz com que não tenha celeridade em aquisição de produtos que precisam ser adquiridos com urgência, como, por exemplo, antibiótico, soro, né, fio de aço. Exato. Em algumas especialidades, principalmente, por exemplo, neurocirurgia, anestesiologia, os hospitais, não só o Valfredo, mas o Valfredo principalmente, eles dependem muito, estão dependentes das cooperativas, né, do contrato com as cooperativas. O senhor acha que esse serviço, esse trabalho, ele vem sendo contratado pelo governo na dose certa? Olha, esse tipo de contratualização do governo não é o ideal. Mas por que o governo lança a mão disso? Porque não há profissionais suficientes, profissionais, servidores públicos estaduais, para cumprir uma escala. Vamos pegar o exemplo da neurocirurgia, que tem uma empresa. Não há neurocirurgião disponível na Secretaria Estadual de Saúde capaz de fazer uma escala de um mês. Então, para não deixar a escala com claros, aberta, então o governo lança a mão de empresas, de cooperativas, né? Então, quem critica as cooperativas tem que também dar a solução. O que o governo vai fazer? Vai fazer concurso? O governo faz concurso, não aparece nenhum profissional ou aparece número de profissionais insuficientes. E aí? Se você abrir um concurso, não tem profissional, você vai deixar a escala de anestesia, por exemplo, aberta? Não, então ele lança a mão do único recurso disponível para resolver o problema, que é a cooperativa. Só há uma maneira de quebrar isso aí, é se o governo conseguir médicos suficientes para cumprir uma escala de um mês inteiro. Por que o senhor acha que se abre um concurso público e não aparecem médicos? Não há interesse dos profissionais em ser profissional do Estado? Como é que o senhor vê isso? Isso vai de acordo com a especialidade. Por exemplo, nós temos uma carência grande de pediatras. Então, não há pediatras suficientes, isso no Brasil inteiro, para preencher as vagas dos concursos. Não há neurocirurgiões suficientes para preencher todas as vagas do concurso. Então, isso normalmente é pontual em determinadas especialidades. A cirurgia geral, por exemplo, ela sempre preenche todas as vagas do concurso. A cirurgia geral, a clínica médica, a UTI, mas determinadas especialidades não. Isso se deve pela complexidade da formação desse profissional. Um neurocirurgião hoje ele passa 5 anos ou 6 anos de residência e muitas vezes, e algumas vezes, é porque não querem também submeter ao salário que o Estado paga. O déficit de leitos, né, em UTI tem gerado uma demanda judicial muito forte, né, muito intensa, principalmente no Valfredo Gurgel. O senhor enxerga uma solução a curto prazo para resolver isso aí?
Olha, a curto prazo, eu realmente, assim, eu não tenho... A única saída seria se o Estado contratualizasse com a rede privada, porque a lei é clara, se você não dispõe de leitos para atender os seus cidadãos que pagam impostos, você tem que levá-lo para a rede privada e pagar o leito na rede privada. Então, a curtíssimo prazo seria isso. A longo prazo, não. Claro que a longo prazo passa por ampliação criação de novas UTIs, equipar uma UTI, porque é importante que o gestor saiba que um leito de UTI não é só uma cama e um colchão. Ele precisa de um ponto de oxigênio, de um monitor, de enfermagem. Então, tem todo um suporte para cada leito de UTI. Doutor Jean, o vídeo que o senhor, a filmagem, né, que o senhor fez, que divulgou, que saiu em rede nacional, ela gerou polêmica, né? A Secretaria de Saúde chegou a falar em falta de ética, fez uma denúncia no Conselho Federal de Medicina e anunciou que estava abrindo uma sindicância. Em algum momento, né, quando o senhor pensou em gravar isso, viu a situação e pensou em gravar, o senhor teve receio de que, por exemplo, tivesse alguma represália contra o seu nome? Receio não. Aquilo ali é importante dizer que não foi nada premeditado. Eu fui chamado na madrugada de um dia por um cirurgião geral que tinha um paciente com ferimento no peito com uma suspeita de lesão cardíaca. Então, o paciente estava morrendo, nós tivemos que operá-lo e na hora de fechar faltou fio de aço, tudo isso que as pessoas já sabem. E aí eu peguei o celular. Então, o governo está falando, inclusive, que eu entrei com câmera. Não entrei com a câmera, foi a câmera do celular, que hoje está disponível para qualquer pessoa. Então, com a câmera do celular, eu filmei e tomei todos os cuidados para não expor o paciente. Eu, como cirurgião e também como professor da universidade, acostumado a trabalhar com pesquisa, você já tem sempre esse cuidado de poder mascarar as coisas que você vai mostrar para não expor a intimidade de ninguém. Então, nesse caso, eu tive o cuidado de não expor o paciente, nem visualmente, nem documentalmente. Não há nada que identifique o paciente, nenhum documento que identifique o paciente. Ninguém sabe se ele é homem ou mulher, né? Então, não tem como identificar o paciente. Foi completamente preservado. E ainda, para completar, ainda editamos colocando aquele mosaico na imagem para distorcer a imagem do campo operatório. Então, realmente, não houve nenhuma exposição do paciente, como o governo está dizendo que houve falta de ética ao expor o paciente. O senhor já foi notificado? Já fui notificado da denúncia ao Conselho de Medicina. Mas da sindicância administrativa ainda não recebi nenhuma notificação. Como é que vai ser a sua defesa? A minha defesa vai ser, eles me acusam de que eu faltei com a ética porque expus o paciente. Então eu vou trabalhar nessa questão do direito de imagem, que realmente não houve exposição do direito de imagem. Logo, os artigos que eles dizem que eu infringi, por exemplo, tem um artigo lá que ele fala que promover sensacionalisticamente e de forma inverídica a imagem. Então, inverídica, ninguém pode dizer que foi inverídica, porque está ali a comprovação. E sensacionalista, não. Aquilo ali foi uma maneira de denunciar o caos, porque nós já temos inúmeras ações na Justiça Estadual, na Justiça Federal, e nada mudava. E o governo ficava falando que após o estado de calamidade pública as coisas estavam se resolvendo, quando na verdade eu até ousaria dizer que as coisas elas pioraram após o estado de calamidade. Então foi uma maneira indignada de mostrar à sociedade e à classe médica de que realmente nada havia melhorado. Porque um fio de aço ele custa R$60, em média, um pacotinho de fio de aço. Então, você expor, você fazer com que o paciente retorne novamente à cirurgia para submeter um novo trauma cirúrgico por causa de uma coisa tão simples como um fio de aço, realmente me deixou indignado. Então foi a indignação que me levou a gravar aquele momento. O que o senhor vê agora, a direção do Valfredo acabou de pedir exoneração, né? Antes de ontem. E isso surpreendeu o Conselho Regional? Não, a doutora Fátima, a diretora do Valfredo que pediu exoneração, ela conversou comigo e ela disse que a pressão era muito grande das demandas judiciais, das ordens judiciais que chegavam para pôr paciente na UTI. Então você imagina que você tem uma UTI lotada e tem uma fila de pacientes aguardando vaga na UTI e chega uma decisão judicial para você colocar um paciente que acabou de chegar na UTI. Então, isso na verdade
é uma tremenda injustiça você, digamos assim, furar, entre aspas, uma fila de pacientes que já estavam ali antes, né? Então, como ela não tinha como internar o paciente, porque a UTI estava cheia, então ela começou a ter alguns problemas para atender essas ordens judiciais, e isso a deixou extremamente estressada, e aí ela não aguentou essa pressão. Amanhã no sábado, né, está programada a Marcha do Fio, né, de Aço? Isso, a Marcha do Fio de Aço vai ser uma movimentação que a classe médica, junto com as outras entidades da saúde e com a sociedade civil organizada, OAB, Direitos Humanos, os outros sindicatos de medicina, sindicatos de servidores da saúde, vão fazer em prol da saúde, da melhoria da saúde do Rio Grande do Norte e em apoio à minha pessoa pela retaliação que o governo está fazendo após as minhas denúncias. Como médico, como cidadão, qual é o sentimento de trabalhar, né, na saúde nessa situação de desestruturada? A sensação é de que as coisas estão erradas e você precisa fazer alguma coisa para mudar, você precisa fazer um diferencial. Eu não poderia jamais ficar omisso nessa situação. Eu acho que eu teria errado, faltado com a ética muito mais se eu fosse omisso de que não ficasse calado de que ao denunciar. Então é um sentimento de que as coisas podem melhorar, de que a gente pode fazer mais, que a gente pode atender melhor a nossa população. Eu agradeço a sua participação, doutor Jean. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição, sempre que você nos convidar estaremos aqui. A intenção da TV Tribuna era ouvir o secretário estadual de saúde, Isaú Gerino. Ele também chegou a marcar a entrevista, mas desmarcou devido a reuniões com a governadora Rosalba Ciarline. Nessa reunião será discutida a substituição de nomes na direção do Hospital Valfredo Gurgel. Você lê todas as informações sobre o resultado, sobre as decisões do governo, na edição impressa da Tribuna do Norte.